Vamos para mais uma reflexão interna de hoje. E o tema que eu escolhi para falar hoje é sobre a leveza na vida. Uma das coisas que eu mais busco na vida é exatamente essa leveza. E a leveza em tudo, na forma de viver, de falar, de fazer as coisas mesmo. Tirar o peso das responsabilidades, soltar o tanto de fardo que a gente carrega, parar de carregar nas costas o que pode ser vivido com leveza mesmo. Eu não acredito que a vida precise ser pesada, sabe? A vida, para mim, ela pode ser simples, leve, com aquele ar fresco que a gente sente quando está na natureza e respira fundo. Mas para que ela seja assim, a gente precisa primeiro mudar a forma como enxergamos três coisas: a responsabilidade, o esforço e os problemas. Porque nenhuma delas precisa ser uma cruz, nenhuma delas precisa ter o peso que a gente costuma colocar. A responsabilidade, por exemplo, ela fica muito pesada quando carrega o medo de errar, o medo de falhar, o medo de decepcionar. Ela pesa quando vem junto da cobrança, da ideia de que a gente precisa dar conta de tudo perfeitamente o tempo inteiro. E a mente começa a sussurrar lá dentro, né? E se eu não for boa o suficiente? E se eu fizer errado? E se der tudo errado depois que eu fizer isso? E se me julgarem? E se eu me arrepender? E se? E se? Esse e se, ele pesa, né? E se a gente começasse a deixar de lado esse e se e a gente começasse a esvaziar um pouquinho? E se, em vez de tentar prever o que pode dar errado, a gente simplesmente nos entregássemos ao agora, fazendo o melhor que a gente pode mesmo, com presença, com verdade, com coração. A responsabilidade, ela não precisa ser um peso, ela pode ser uma escolha consciente. Ela pode ser leve quando a gente entende que a gente não está aqui para acertar sempre, mas para viver com integridade, com autenticidade. Quando a gente para de tentar controlar os resultados e começa a confiar no processo, então a responsabilidade deixa de ser cobrança e passa mais a ser um ato mesmo de amor, sabe? Amor pelo que importa, pelo que é seu, pelo que é nosso. Amor pela vida que você está construindo, passo a passo, do seu jeitinho. E sobre o esforço ele se torna pesado demais quando a gente não sabe por que estamos fazendo aquilo que a gente está fazendo naquele momento. Ou quando a gente não enxerga um sentido mais profundo naquilo que a gente está vivendo ou fazendo. A gente faz só porque a gente faz, por convenção, porque alguém disse que a gente tem que fazer. Porque achamos que era o certo mesmo sem sentir se realmente era. E o esforço ele não precisa ser forçado. Ele pode ser um empenho com a alma, quando existe realmente um sentido real para aquilo. Quando ele deixa de ser um simples faço, mas não gosto, e passa a ser faço, porque sei o porquê. Porque eu encontrei um sentido maior, um propósito maior para aquilo que eu estou fazendo. E no começo que a gente está fazendo algo, a gente precisa dedicar mais sim. Mas dá para colocar a leveza, inclusive, nessa dedicação. E como que a gente faz isso? Aprendendo sempre todos os passos, entendendo todo o processo, passo a passo. E celebrando cada pequena conquista. Assim o esforço deixa de ser um fardo e ele se transforma num caminho que te revela, no caminho que te leva para onde você tem que estar. E vamos falar agora sobre os problemas. Os problemas.
Será que eles existem realmente? Ou será que somos nós que colocamos peso demais sobre os fatos da vida? Porque talvez o problema não esteja no que acontece de fato, mas na carga emocional pesada que a gente coloca, projeta sobre aquilo, nos dramas que fazemos diariamente. Vamos lá, gente, vamos. Às vezes a gente tem que ser racional com certas coisas, sabe? Aconteceu algo, ok, aquilo aconteceu, é um fato. A partir desse fato, a pergunta é: o que eu posso fazer com isso? Sem colocar peso naquilo, sem colocar dramas exagerados. Eu posso atravessar toda a experiência de uma forma mais tranquila, ou eu posso escolher essa outra forma, encarar tudo com problema. É sempre aquela questão, a escolha é minha, né? Eu posso permitir que determinado fato me fortaleça ou que determinado fato me derrube por completo. E quando eu escolho abraçar o caminho ao invés do resultado, eu não fico refém de como as coisas vão terminar, sabe? Eu estou celebrando cada passo ali. Eu me abro para viver cada experiência com presença. Porque se eu aprendo com tudo o que acontece, então eu sigo vibrando, crescendo, expandindo, mesmo com a vida e vivendo realmente. Então essa que é a verdadeira leveza da vida. Não a ausência de desafios, mas a presença da consciência que transforma qualquer coisa num aprendizado. E simplesmente o fato da gente conseguir ser agora, no presente. A vida, gente, pode ser leve, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas situações mais intensas. Mais uma vez, eu volto a falar que leveza não é ausência de desafios. É uma escolha de não carregar mais do que precisa. E gratidão, mais uma vez, por me escutar.